Você pode dar um bom testemunho de duas formas para a sua família. Primeiro, você buscando ajuda psicoterápica. Segundo, repartindo com eles e compartilhando com eles este vídeo. Eu tenho duas inquietações e não posso me libertar. Uma existe em virtude de traumas que tive na infância. A outra é por causa de minha família, toda mergulhada nos vícios das drogas e bebidas. Fiz por eles tudo que podia durante anos, mas foi em vão. Eu tenho aqui conselhos para dar a Matildes, conselhos específicos a ela e conselhos específicos sobre a família dela. Primeiro, sobre ela. Vou ler aqui para você um texto que se encontra em Provérbios 4, 23 a 27 e que é um texto muito importante para você já ir internalizando esses conceitos dele, para você ter mais forças emocional a fim de lidar com seus traumas de infância. Tá? Então preste atenção nesse texto. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, Provérbios 4, 23 a 27. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, ou seja, a sua mente, os seus pensamentos, pois ele dirige o rumo de sua vida. Evite toda conversa maldosa, afaste-se de palavras perversas. Cuide com as palavras também, porque as palavras elas nos constroem e nos tornam aquilo que somos hoje. Olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para seus pés, permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. O primeiro conselho que eu dou para você, na verdade, diz respeito a essas sugestões bíblicas para se ter saúde mental. Em primeiro lugar, guarde a sua mente. Evite colocar nela qualquer coisa que possa lhe causar tristeza, dor, lembranças ruins. Guarde a sua mente, porque a mente dirige o rumo da sua vida. Outro conselho, evite toda conversa maldosa, afaste-se de palavras perversas. As palavras têm um poder muito grande de influenciar a nossa saúde mental. Provérbios 18, 21 diz, que o poder da vida e da morte estão na língua, em nossas palavras. Então cuide também com aquilo, não só com aquilo que você pensa, mas com aquilo que você fala. Porque aquilo que você fala também ajuda a moldar o seu padrão de pensamentos. Outro conselho, olhe para frente. Em alguns momentos você terá que ir até o passado para você poder se libertar, dos traumas, das lembranças traumáticas do passado. Mas você precisa concentrar a sua vida de agora em diante, para que você possa ter saúde. Quem se concentra no passado desenvolve depressão, e quem se concentra só no futuro desenvolve ansiedade. Então peça ajuda a Deus para aprender com esse texto a viver o presente. E além disso, o texto disse, estabeleça um caminho reto, um caminho bom para você. Escolha algo bom, tenha uma meta de vida, para que você possa de repente viver num círculo de influência familiar melhor, do que o atual. E o verso 27, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então, esses são os primeiros conselhos que eu lhe dou. Siga, internalize esses textos bíblicos, porque aí você vai fortalecer a sua mente para enfrentar os traumas que você tem de infância. Outra dica que eu lhe dou, que é extremamente importante, você precisa fazer psicoterapia.
isso deve de ser uma prioridade em sua vida. Eu falo por mim mesmo, né? Eu faço psicoterapia há alguns anos e sou abençoadíssimo por Deus através desse trabalho psicoterápico que faço. Se nós adoecemos do corpo, podemos adoecer da mente e vice-versa, porque a relação entre corpo e mente é total, não tem como separar as duas coisas. Então priorize uma psicoterapia. Eu quero lhe mostrar aqui o que diz uns textos bonitos sobre o tratar com a mente humana. Esses textos se encontram na obra Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, uma obra escrita por Ellen White. E eu vou ler para você algumas citações nas páginas 3, 4 e 5, para você ver a importância de você cuidar da sua mente, também com a ajuda de um psicólogo ou uma psicóloga cristã. No primeiro parágrafo, que se encontra aqui na página 13, é dito o seguinte: tratar com mentes humanas é a mais bela obra em que já se ocuparam os homens. Veja, a boa psicologia é uma bênção de Deus para ajudar a todas as pessoas, para aliviar o sofrimento e a dor passada que nos atormenta no presente. Então, tratar com mentes humanas é a mais bela obra em que já se ocuparam os homens. Deus considera a obra de um psicólogo, uma psicóloga, como a mais bela obra, quando a pessoa é conduzida à saúde mental e não é afastada de Deus, obviamente. Outra citação diz assim, cumpre-lhes estudar a influência da mente sobre o corpo, e deste sobre aquela, e as leis pelas quais são eles regidos. Com a psicoterapia você vai aprender sobre a influência da mente sobre o corpo e do corpo sobre a mente. E vai entender algumas leis da mente que são fundamentais para que você tenha saúde emocional e lide com os traumas da sua infância. Tá? Outro trecho interessante desse livro, educai e disciplinai a mente mediante o estudo, a observação e a reflexão. Através do estudo, da observação e da reflexão, você pode educar a sua mente a pensar de forma correta, a pensar de forma mais positiva. E nas páginas 4 e 5, vou ler aqui os últimos parágrafos, que dizem assim, conhecer-nos a nós mesmos, veja a importância da terapia, conhecer-nos a nós mesmos é grande ciência. O mestre que se aprecia devidamente deixará que Deus lhe molde e discipline a mente, e reconhecerá a origem de sua força. O conhecimento de si mesmo leva à humildade e à confiança em Deus. Não toma, porém, o lugar dos esforços para o aperfeiçoamento próprio. Aquele que compreende as próprias deficiências não se poupará apenas para alcançar a mais alta norma possível na excelência física, mental e moral. No preparo da mocidade não deve ter parte pessoa alguma que se satisfaça com uma norma baixa. Então veja, entre outras coisas, essa citação diz que conhecermos a nós mesmos é uma grande ciência que nos leva à humildade e à confiança em Deus. E a psicoterapia vai ajudar a você a se conhecer melhor, a trabalhar os seus traumas infantis para que você tenha mais qualidade de vida. E duas abordagens que eu recomendo, entre outras que existem, obviamente, que também são muito boas, você deveria fazer a terapia cognitivo-comportamental, a chamada TCC, e também o EMDR. É uma sigla em inglês, do qual não lembro o significado, mas é um processo terapêutico muito interessante para o reprocessamento de traumas. Se você encontrar um psicólogo ou psicóloga que trabalhe com essas duas linhas,
você vai apressar e muito, acelerar e muito a sua cura, a sua saúde emocional. Então esses são os conselhos que eu dou para você, Matildes Nunes. E eu espero que eles ajudem você a começar a agir para você ter ainda mais qualidade de vida e ter saúde emocional. Tudo bem? Agora, conselhos sobre a sua família. Você disse que a sua família toda vive mergulhada nos vícios das drogas e bebidas, e que você fez tudo o que pôde por eles, mas foi em vão. Em primeiro lugar, a sua família ela realmente é disfuncional. Então o que isso significa? Essa disfuncionalidade ela precisa ser interrompida para que as gerações presentes e especialmente as gerações futuras não repitam os mesmos vícios. Para isso acontecer, a sua família tem que querer fazer parte de uma terapia familiar. Essa é uma notícia boa, mas ao mesmo tempo é uma notícia ruim, porque muitos não querem interromper o ciclo, né? Então, se alguém da sua família aceitar fazer uma terapia ou participar de uma terapia familiar, você pode ter certeza, ciclos serão interrompidos em gerações presentes mais novas e em gerações futuras, para que os vícios parem de se perpetuar na vida de vocês. Então uma terapia familiar é muito importante para a sua família. Outro detalhe, eu queria deixar um texto para você, para mostrar que os seus esforços em Deus para conduzir a sua família ao caminho certo não são esforços em vão, tá? O primeiro texto se encontra em Daniel, capítulo 12, verso 3. O seu trabalho em Deus não é vão. Se não acontecer os resultados que você queria, isso não significa que o problema está com você. Deus chamou você para pregar, não para converter, porque a conversão é um trabalho do Espírito Santo. E em Daniel 12:3 há uma promessa para você, ó. Os sábios brilharão intensamente como o esplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas para sempre. Independente de a pessoa querer ou não, você fazendo a sua parte em conduzir as pessoas à justiça, a sua recompensa será a eternidade. Você vai brilhar como as estrelas, sempre e eternamente. E o último texto que eu deixo para você, 1 Coríntios 15:58, na verdade o penúltimo texto. Esse texto vai mostrar para você que o seu trabalho em Deus para a conversão de sua família, para ajudar a sua família a sair dos vícios, não é um trabalho vão. Se eles não aceitarem, mesmo assim você será abençoada, porque você está fazendo a sua parte. E 1 Coríntios 15:58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. O seu trabalho não é inútil para Deus. Não surtiu os efeitos que você gostaria agora, mas o seu trabalho é muito útil para Deus, o seu trabalho na sua família. E já que a sua família não quis ser ganha por meio de palavras, ou seja, por meio da palavra de Deus, Pedro tem um conselho para você, e aí eu lhe dou o conselho final. O apóstolo Pedro disse que quando alguém não é ganho pela palavra de Deus, essa pessoa precisa ser ganha pelo nosso comportamento, pelo nosso testemunho. E aí 1 Pedro 3:1 e 2 diz assim: da mesma forma vocês esposas sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Você pode dar um bom testemunho de duas formas para a sua família. Primeiro, você buscando ajuda psicoterápica. Segundo, repartindo com eles e compartilhando com eles este vídeo. E terceiro,
você pode, através do seu exemplo, do seu comportamento e das suas atitudes, mostrar para a sua família que a sua religião vale a pena. Esses são os conselhos que eu dou a você, querida Matildes Nunes.